Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que geralmente eu trago aqui pra vocês, porque esse vídeo foi a sugestão de uma inscrita aqui que sempre está comentando nos meus vídeos e ela deu como sugestão que eu trouxesse um pouquinho, que eu compartilhasse com vocês um pouco da minha história, como que tudo começou, como que eu fui inserida aí nesse mundo do biscuit do artesanato e também como que eu criei o meu canal no YouTube. Eu achei muito relevante trazer esse vídeo aqui para vocês, até para que vocês possam conhecer um pouquinho a pessoa que está aqui por trás das câmeras e também saber que mesmo a gente estando aqui, nem tudo é flores e que a gente é gente igual vocês. Então esse vai ser o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Bom, acredito que para começar esse vídeo eu preciso começar me apresentando para vocês, porque eu nunca fiz isso aqui no canal. Meu nome é Maria Isabela, geralmente as pessoas me chamam de Isa, como eu sempre falo aqui para vocês nos vídeos. Eu tenho 21 anos e eu moro atualmente na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. O artesanato ele entrou na minha vida muito cedo porque a minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou muito, isso sempre esteve ali no dia a dia dela. Ela tinha mesmo como um refúgio, como um hobby, pintar tela, fazer bordado, costura. Ela também gostava muito de crochê. Então, automaticamente, eu estava ali diariamente vendo a minha mãe, né, fazendo tudo isso. E então eu já fui inserida nesse meio desde muito pequena. Quando eu completei 18 anos, eu mudei de cidade. Eu morava com os meus pais na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso, que não é muito longe daqui de Cuiabá, não, e vim para Cuiabá para que eu pudesse fazer faculdade. Eu curso atualmente arquitetura e urbanismo, estou entrando no último ano da faculdade ano que vem, no ano de 2022, né? Termino aí a faculdade. Então eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, era muito difícil de arrumar trabalho, porque diferente da cidade pequena, a cidade grande, eles querem contratar pessoas que já têm experiências, já tenham, né, vivência ali no mercado de trabalho, principalmente pelo fato de ter faculdade aqui, ter pessoas, né, especializadas, digamos assim, em cada área. Então foi muito difícil no início achar serviço aqui para trabalhar. Em cidade pequena as pessoas elas te ensinam, né, elas te contratam, te ensinam. Em cidade grande é muito difícil isso acontecer. Então foi muito difícil arrumar serviço e aí foi então que eu comecei a fazer laços no ano de 2018. Porém, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer laços, eu nunca tinha feito, né, nada parecido, nada desse tipo. E os meus laços, eles eram bem tortos, eles não eram assim os bonitinhos, eles não eram simétricos. Eram laços bem simples, tipo assim, cruzado e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu pegava esses meus laços e vendia, na verdade, eu revendia, né? Eu repassava para outras pessoas venderem no atacado, digamos assim. E eu tava começando a perceber que os meus laços não vendiam, eles ficavam lá estocados, parados por semanas, meses e não saía do lugar, e eu também não conseguia vender aqui em Cuiabá, e eu comecei a perceber que tinha algo de errado, mas eu não sabia o que tinha de errado. E foi aí então que eu parei e falei assim, eu preciso saber o que está acontecendo, por que os meus laços não estão vendendo. E aí eu dei um passo para trás e comecei a analisar e comecei a pesquisar muito no YouTube, como que fazia os laços, para eu tentar entender assim por que os meus laços não estavam vendendo. E eu tinha muita dificuldade para poder costurar mesmo os laços, nunca tinha feito costura, nunca tinha feito nada do tipo. Então eu sentia muita dificuldade para alinhavar os laços, para deixar eles simétricos. Eu furava tudo os meus dedos quando eu estava começando assim fazer. Então eu tinha muita dificuldade mesmo. E aí quando eu comecei, né, a pesquisar bastante no YouTube, minha vida basicamente era resumido em tentar encontrar o erro ali, por que os meus laços não estavam vendendo. Foi aí então que eu percebi que os meus laços eles estavam feinhos, eles não estavam tortos, eles não tinham nada demais, não era um produto de qualidade. Eu estava vendendo um laço ali por 15, 12 reais, que a pessoa ia nessas lojinhas de China de 5, 2 reais e encontrava o mesmo laço mais barato. Eu não podia oferecer qualidade porque na verdade eu não tinha qualidade para entregar no meu produto para a pessoa ali que estava comprando.
E aí eu desisti de fazer laços, eu parei completamente, não fiz mais. E aí veio, né, o ano de 2020, começou a pandemia, eu acho que não só para mim, mas para todo mundo, tudo mudou. Apesar da gente estar vivendo um momento complicado, ainda tudo aumentou o preço, então as contas que antes eram X duplicaram o preço, e aí foi então que eu comecei a fazer estágio no meu ramo, né, que é no ramo de arquitetura e urbanismo, só que era um estágio que eu não conseguia tirar ali um valor todo mês certinho, porque eu fazia por metragem quadrada, tipo, uma casa tem 50 metros quadrados, eu ganhava por aquilo que eu fazia, se não tinha projeto para fazer, eu não recebia. Então não era um dinheiro que eu podia contar com ele todo mês, entendeu? E aí começou a ficar um pouco complicado, assim, sabe? Porque tudo aumentando o preço, eu precisava de um serviço mais fixo, assim. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou voltar a fazer os laços que eu fazia antes, só que dessa vez eu preciso fazer os laços bonitinhos, eu preciso fazer isso aqui dar certo, né? Preciso, tipo, era uma questão de precisar mesmo. E aí foi quando eu recebi do meu estágio, na época era ano passado no caso, na época não, né, ano passado, era uns 400 e poucos reais que eu tinha recebido, eu peguei todo esse dinheiro e comprei de fita, de arquinho, comprei de bico de pato, xuxinha, e aí fiz, né, aquele combo e comprei. Esperei chegar da internet, peguei numa época ali, foi setembro do ano passado, se eu não me engano, setembro de 2020, e aí eu comprei essa caixa, esperei chegar e quando chegou eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu precisava fazer aquilo ali dar certo. E como que eu ia fazer aquilo ali dar certo, sendo que antes os meus laços estavam tudo feinho, não vendia nada. O que eu fiz? Eu peguei, fui no YouTube, comecei a ver vídeo e aí eu peguei uma das fitas que eu tinha comprado, né, naquele combo e comecei a fazer um laço que era o Amora. Eu não conseguia de jeito nenhum fazer o Amora. Para vocês terem noção, para eu conseguir deixar ele ficar certinho, eu tive que fazer ele 53 vezes. A fita já nem aguentava mais ser alinhavada, já estava rasgando toda. Mas eu coloquei na minha cabeça que enquanto eu não conseguisse deixar aquele lacinho retinho, bonitinho e certo, eu não ia pro próximo, porque eu queria fazer um catálogo com 5 laços, né, com 5 modelinhos para também não ficar tudo igual. Então eu comecei pelo Amora, que na minha cabeça era o mais fácil, digamos assim, e para depois passar para os próximos. E o mais fácil, que era o Amora, eu não conseguia sair do lugar. Para mim era muito difícil, eu não conseguia alinhavar, quando eu achava que eu estava conseguindo, o laço soltava inteiro, e aí foi quando eu percebi que é persistência, o nosso trabalho é persistência e você não desistir. Então eu fiquei ali dias e dias e dias e dias no mesmo pedacinho de fita, tentando fazer o laço Amora, até que ele saiu, que eu consegui, e aí que eu passei pro próximo, que era o laço Boutique, que também, meu Deus do céu, foi muito tempo para conseguir fazer ele, mas eu coloquei na minha cabeça que eu só venderia, que eu só passaria esses laços para frente para dar para outra pessoa vender para mim, quando eu tivesse pelo menos um produto diferente do que aqueles ali que as pessoas estavam comprando nessas lojinhas de China. Eu precisava ter um produto ali de qualidade diferente do que eu estava entregando antes, que não era de jeito nenhum um produto de qualidade. Para você entender isso, você tem que dar um passo para trás para você conseguir olhar para o futuro e ver um mais na frente ali. Então foi isso que eu fiz ali no início. Aí quando eu consegui, né, fiquei ali dias e dias e dias tentando fazer esses 5 modelinhos de laço, consegui, e aí enviei novamente para a farmácia que vende para mim até hoje os lacinhos, né, que lá a gente faz por consignado, a quantidade que vende eu recebo. E aí, para minha surpresa, venderam todos os lacinhos super rapidinho assim, e aí eu falei, estou no caminho certo. Só que na minha cabeça, o que acontecia? Eu não tinha diferencial nenhum. Os meus laços eram laços como de qualquer outra pessoa. E laços, laceiras, tinha na cidade, tanto em Mutum, tanto aqui em Cuiabá, várias e várias e várias e várias que você quisesse. Então o meu produto não era um produto diferente de nada.
a pessoa podia comprar aqui comigo hoje e amanhã ela podia comprar com outra pessoa. Ela não ia virar uma cliente fiel minha. Eu não tinha nada de diferente. Eu fazia laços e fazia laços comuns, porque eu fazia só o boutique mesmo, tipo, sem base, sem nada. Eu fazia só o amora, sem nada por cima, sem nenhum lacinho por cima, só mesmo o amora. Então eu não tinha diferencial. Eu não tinha nada pra que a pessoa falasse assim, não, vou comprar com ela de novo. E aí foi quando eu vi no Instagram os apliques de biscuit e eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é o meu diferencial, isso aqui é uma coisa que pode dar certo pra mim. E aí, mais uma vez, né, eu vim pro YouTube pesquisar sobre aplique de biscuit. Quando eu cheguei aqui, comecei aquela chuva, né, de informação, era tudo muito novo pra mim. Eu nunca tinha mexido com biscuit na minha vida, eu nunca tinha pegado em uma massa de biscuit para ver qual era a textura daquela massa. Eu não tinha conhecimento sobre absolutamente nada. E aí eu conheci o canal da Tami Arteira, que eu simplesmente fiquei apaixonada, eu seguia todos os vídeos dela, acompanhava diariamente ali todo o conteúdo que ela postava. E a Tami, ela é muito fã dos moldes da Marcela Arteira, ela gosta muito, ela tem bastante moldes, né? E quando eu fui fazer uma pesquisa ali de preço de moldes, eu percebi que os moldes da Marcela Arteira realmente tinham um valor abaixo do que a maioria dos moldes que estavam no mercado. E aí eu falei, eu vou fazer biscuit. Se eu estou fazendo laço e está começando a dar certo, se eu colocar os apliques de biscuit, eu tenho mais chances de fazer isso aqui dar certo e eu conseguir sair do chão. E aí foi o que eu fiz. Eu fui muito na louca, não indico que ninguém faça a loucura que eu fiz, porque assim, foi muita loucura. Eu peguei o dinheiro que eu vendi os laços, né, que eu falei que vendeu rapidinho, peguei esse dinheiro e fui e comprei a minha primeira remessa de moldes da Marcela Arteira. Esperei chegar. A minha primeira remessa de moldes eu comprei na Black Friday do ano passado, então esse ano já está fazendo um ano que eu mexo com biscuit. Não faz tanto tempo assim, eu me considero ainda muito iniciante assim nesse ramo do biscuit, dos laços também. Comecei faz pouquíssimo tempo, então na Black do ano passado fui, aproveitei a Black e comprei a minha primeira remessa de moldes da Marcela. Quando chegou eu fiquei simplesmente apaixonada, era tudo muito novo pra mim. Pra mim o biscuit era igual mexer com massinha de modelar assim. Só que daí foi quando tudo começou. Eu tinha muita dificuldade em tirar das cavidades. Eu não comprei tantos moldes assim de início. Eu não sabia fazer cílios, eu não sabia tingir massa, eu estraguei muita massa, vocês não têm noção, tentando tingir a massa vermelha e a massa preta, porque eu tingia na massa branca e aquilo não ficava vermelho e não ficava preto. Eu joguei muita massa fora porque eu não sabia como reaproveitar a massa, como fazer ela voltar ao normal. Então assim, eu fui criando vários pontos de dificuldade ali, eu fui tendo vários pontos de dificuldade quando eu comecei no biscuit, e que quando eu pesquisava no YouTube, eu não encontrava tantas coisas assim. E por mais que eu acompanhasse a Tami, depois de um tempo ela teve um probleminha, ela parou de postar vídeos, era a pessoa que eu acompanhava que era mais frequente assim no mundo do biscuit, porque outros canais eu tinha muita dificuldade em ter uma pessoa que postasse sempre. Às vezes a pessoa postava um dia, aí ela sumia do YouTube e postava daqui 2 meses de novo. Eu não conseguia ter um acompanhamento ali de um canal que eu conseguisse falar assim, não, eu vou aprender com essa pessoa, sabe? Então eu fui tendo essas dificuldades em como fazer cílios, como tingir massa, fui tendo essas dificuldades básicas, e aí depois quando eu usei todos os meus moldes, a minha dificuldade era, eu tinha muito, assim, uma criatividade não vinha, sabe? Porque eu tava tão limitada a fazer aquelas coisas que eu sabia que eu fazia, que eu não tinha ideia para fazer novos modelos com aqueles moldes que eu já tinha. Então aí foi quando eu falei, não, pensa de novo, você investiu nisso aqui, isso aqui é caro, porque molde é um investimento, mas a gente não dá pra falar que molde é barato, porque molde não é barato. Então eu falei, pensa e vamos, né, botar a cabeça pra funcionar. E eu falei, cara, as meninas aí do mundo do biscuit, que são famosas, né, que a gente acompanha aí,
elas faziam muitas coisas diferentes, porque elas tinham patrocínio, elas, né, tinham as parcerias que a gente chama, e eu ali com o meu pouquinho de molde, eu falei, eu preciso fazer isso aqui ser bom, tão bom quanto os que elas fazem, mesmo não tendo tantos moldes. E aí eu comecei a me inspirar em peças de pessoas ali mais famosas e fazer com o que eu tinha. Por exemplo, eu não tinha moldes no início para fazer um vestidinho de princesa, então eu improvisava, fazia muita coisa à mão e foi assim que as coisas foram acontecendo. E aí quando eu comecei a colocar biscuit nos meus laços, tudo de verdade, assim, tudo mudou, porque um que demorava ali meses para vender, eles começaram a vender super rápidos. E aí foi quando eu comecei a falar assim, não, isso aqui tá dando certo, então vamos continuar. E aí, além dos apliques de laço, o que eu fazia? Aqui na região onde eu moro, se toma muito chimarrão, a gente toma muito tereré. Então eu falei bem assim, não, além dos apliques de laço, eu vou fazer outras coisas com os biscuits. E aí eu comecei a fazer os enfeites de chimarrão, comecei a fazer os enfeites de tereré, imã de geladeira, e aí eu comecei a expandir mais aí no mundo do biscuit. Mas no começo eu comecei fazendo os apliques para os meus laços mesmo. Até que atualmente eu não faço tantas encomendas assim para fora. As minhas encomendas mesmo de aplique é para o meu próprio uso. Eu faço para o meu próprio uso porque eu tenho já combinado com pessoas os lugares onde vendem os meus laços, né? Eu já tenho esse fixo. Então, hoje eu não faço, até porque eu também não dou conta de fazer tanto, né? Uma quantidade tão grande, sendo que eu já tenho os laços para confeccionar também. E aí foi assim que começou, né, no biscuit, que eu comecei no biscuit, foi mesmo tentando ter um diferencial para o meu trabalho, vendo o que ainda não tinha, porque aqui na minha cidade não era tão comum, nem na minha cidade, nem em Nova Mutum, que é geralmente onde revendem, né, onde vendem os meus produtos, não tinha tantas pessoas que trabalhavam com biscuit assim, então eu vi mesmo uma oportunidade. E aí depois eu fui recriando, que eu fui fazendo os enfeites de tereré, os enfeites de chimarrão, como eu falei pra vocês. Mas foi assim que eu comecei no biscuit, foi muito na louca, muito assim, vou fazer isso aqui dar certo mesmo. E foi assim que começou. E aí, quando chegou o ano de 2021, o que aconteceu? Eu, né, já tinha ali feito bastante, bastante, né, de apliques e tudo mais, e aí eu comecei a perceber que eu podia compartilhar aquilo ali com as pessoas, só que eu só não sabia como, porque por mais que eu fosse uma pessoa comunicativa, eu gosto muito de falar, eu não sabia como passar isso adiante, assim. E aí eu sempre quis entrar nesse mundo da internet, só que eu também não sabia como, porque hoje a internet ele tá assim muito difícil, né? Tá muito complicado, onde as pessoas não podem falar nada que elas já são criticadas, não podem expor opiniões que elas já são taxadas, são canceladas. Então eu não queria isso para minha vida. Eu falei, não vou criar um canal no YouTube para falar sobre mim, para mostrar minha rotina, para fazer essas coisas. Então eu não queria entrar na internet dessa forma. E aí um dia eu peguei, criei, logo que eu comecei ali a trabalhar com os laços de novo no ano passado, eu criei o meu Instagram profissional. E aí uma pessoa veio e falou bem assim, nossa, o seu aplique é muito bonito, você poderia me mostrar, me ensinar como que você faz? Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu falei bem assim, poxa, posso, mas como, né? E aí eu fiquei pensando muito tempo nisso, até que eu comecei a perceber que eu produzia conteúdo na minha mesa todos os dias, porque cada bonequinha diferente que eu faço é um conteúdo diferente que eu posso trazer aqui no canal para vocês. Então eu falei bem assim, cara, essa é a forma de compartilhar com as pessoas aquilo que eu venho aprendendo, aquilo, né, que eu adquiri com o tempo que eu tenho de biscuit e também mostrar para as pessoas aquilo que eu sentia dificuldade quando eu comecei, como que faz, como que tinge uma massa, como que é o passo a passo de fazer uma boneca. Então, isso que era o meu intuito, compartilhar com vocês aquilo que eu estava aprendendo e mostrar todo o passo a passo.
porque eu acredito que a dificuldade da gente quando começa, tanto nos laços quanto no biscuit, é que alguém mostre pra gente o passo a passo, porque não tem faculdade para você ser uma biscuiteira, não tem curso técnico para você ser uma biscuiteira. Pra gente que faz artesanato, é tudo na tentativa e no erro. E aqueles que são mais experientes, aqueles que já têm, né, aí uma caminhada maior, são pessoas que ensinam pra gente. Eu acredito hoje que o YouTube é uma escola muito grande. Se a gente souber utilizar para o bem, a gente aprende muita coisa. E foi com o YouTube que eu aprendi tudo ali, o que eu sabia de biscuit também dos laços. Só que nos laços tem muita gente top aí no mercado que ensina o passo a passo. Só que no biscuit eu sentia que não tinha tantas pessoas que estavam ali frequentes como pessoas que estavam frequentes nos laços. Então eu falei, vou ser essa pessoa, vou estar ali todos os dias mostrando para as pessoas aquilo que eu sei, passando esse conhecimento adiante. Como eu falei para vocês, eu ainda me considero uma pessoa iniciante nesse mundo, eu não sei tantas coisas assim, eu não tenho tantos produtos assim, eu improviso muitas coisas. Por exemplo, a nossa maratona de Halloween que teve esse ano aqui no canal, se você não acompanhou, vai aí assistir os vídeos para você ver que legal que foi. Eu nunca tinha feito um aplique de Halloween na minha vida. Quando eu fui fazer os apliques, eu tive que fazer vários testes, várias coisas para poder vir aqui compartilhar com vocês. Porque os vídeos que eu gravo aqui no YouTube, eu não simplesmente ligo a câmera e começo a gravar para vocês. Tem todo um estudo antes, tem todo, tipo, uma técnica antes. Eu preciso sentar, eu preciso ver o que eu vou trazer, o que eu vou compartilhar com vocês. Eu preciso fazer a peça antes para ver se aquilo ali tá bom, se aquilo ali dá certo, principalmente se é uma peça que eu faço à mão, para saber em proporção de massa e tudo mais. Então não é simplesmente vir aqui, ligar a câmera e começar a gravar para vocês. Se fosse assim era ótimo, era perfeito, mas não é, tem todo um estudo por trás de tudo isso, exatamente como na maratona de Natal. Eu nunca tinha feito apliques para o Natal antes, porque ano passado eu comprei na Black Friday e os meus moldes só chegaram em janeiro. Então, na verdade, eu comecei mesmo a fazer os apliques em janeiro desse ano. Então, tá sendo tudo muito novo para mim ainda, porque essa é a primeira vez que eu faço apliques de Natal. E eu estou estudando bastante para poder vir aqui compartilhar com vocês todas as pecinhas que eu trago aqui da nossa maratona. Então, para estar aqui no YouTube hoje, preciso sim, né, ter todo um estudo por trás aqui das câmeras que vocês não veem. Então, por isso que eu achei muito interessante trazer esse vídeo aqui para vocês, para mostrar para vocês também que todos os vídeos que vocês veem aqui no canal, todos esses vídeos eles são vistos antes, para ver se isso vai ajudar vocês de alguma forma. Eu não sei se vocês têm a noção de quando vocês comentam aqui, né, sugestões de vídeo, quanto isso é importante, porque o canal ele é feito para compartilhar conteúdo com vocês, coisas que eu estou adquirindo, né, que eu estou aprendendo com vocês. Então, quando vocês me dão essa troca de volta, isso é muito legal, porque eu posso ajudar vocês e eu sei também que o conteúdo que eu tô passando tá ajudando vocês de alguma forma. Então é muito legal quando vocês comentam nos vídeos. Para as pessoas que estão aí sempre comentando, muito obrigada e um grande beijo para vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo cada um dos comentários. E se você não comenta, deixa um comentário aí nesse vídeo então, para eu saber se você gosta dos conteúdos aqui do canal. E o que eu quero passar para vocês com esse vídeo de hoje, por que na verdade eu decidi trazer esse vídeo para vocês hoje? Foi para mostrar para vocês que a gente que tá aqui do outro lado, por mais que meu canal não seja grande, que eu ainda não seja, né, uma influência aí no mundo do biscuit, mas que pra gente que tá aqui do outro lado criando conteúdo para vocês, somos pessoas iguais vocês. Aqui, o meu ateliê, ele não é um ateliê montado, ele é um quarto que eu tenho da minha casa que tem uma mesa que nem é uma mesa própria para isso, que é uma prancheta que eu usava para a faculdade para fazer desenhos e que depois que eu não utilizei mais, eu comecei a utilizar para o biscuit. Então, tudo mesmo é no improviso e que quando a gente está começando, as coisas não são fáceis, gente. Não é fácil a gente começar, não é fácil a gente entender que a gente tá errando e a gente dar um passo para trás pra gente ver qual que é o nosso erro e poder consertar e ali mais na frente
a gente poder colher os frutos. Hoje eu vejo que eu estou colhendo os frutos da decisão que eu tomei lá atrás de parar, pensar e falar, não, eu preciso fazer isso aqui dar certo. De ficar ali horas e horas tentando fazer o mesmo laço, 53 vezes para fazer um laço amora, furando os dedos e machucando tudo, mas para que no final eu tivesse aqui hoje conseguindo fazer os laços rapidinho e laços bonitos, laços que tem, né, ali que são simétricos e que eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês isso hoje. Então, não é fácil, começar não é fácil, dar sequência não é fácil, mas a gente precisa persistir naquilo que a gente acredita, a gente precisa persistir naquilo que a gente faz. E nem sempre o que a gente faz é 100%, porque o 100% não existe, gente. Não existe 100%. A gente nunca vai ser 100% bom em algo, porque perfeição não existe. Eu ainda não gravei um vídeo aqui do meu ateliê, mas quero muito gravar para vocês, que eu acredito que vocês vão sentir a minha realidade mais próxima da realidade de vocês, porque eu não tenho um ateliê todo montado. Aqui comigo é tudo no improviso, o meu ateliê é um quarto da minha casa, então eu acredito muito que vocês vão gostar desse vídeo. Até nem tem muita coisa para mostrar, porque é uma mesa e o lugar onde eu guardo os meus materiais, mais nada. Mas acredito que esse vídeo será importante para mostrar para vocês que aqui desse lado também é aí como é para vocês. Então é isso, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui pra mim. Vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês, né? Saber como é a história de vocês também. Deixa aqui nos comentários como foi a sua história, como você começou no mundo do biscuit e como tem sido para você, né, depois dessa pandemia, como que estão as coisas, e vamos se reinventar, vamos renovar aí e, acima de tudo, vamos persistir e não desistir. Porque a desistência não leva a gente a lugar nenhum, e a persistência, eu sou a prova viva de que persistir naquilo ali que a gente quer dá certo sim. É só a gente ter paciência e saber aonde a gente está errando. Eu estou completamente derretendo nesse vídeo porque eu não gravo com o ventilador ligado para não dar ruído para vocês, e porque tava chovendo. Se eu ligasse o ventilador ia ficar um barulho muito chiado para vocês, então eu estou aqui derretendo para gravar esse vídeo, mas o vídeo tá aí para vocês saindo, mesmo que eu esteja aqui nesse estado. Então é isso, minha gente. Um grande beijo para todos vocês, eu te espero amanhã no próximo vídeo, e lembrando que amanhã tem vídeo sim da nossa maratona de Natal. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!